meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria estar com os irmãos aqui novamente. Eu estive aqui já faz um bom tempo. Eu creio que foi no começo da minha fé, ali pelo ano de 2020, mais ou menos, após abrirem novamente as igrejas, ali pelo período da pandemia. Mas é uma alegria, irmão, estar aqui novamente. Meu nome é Jameson Kildery. Eu sei que é um pouco difícil. Minha mãe aproveitou que as letras ali estavam de graça e colocou várias letras difíceis ali. Mas eu sou aluno, irmãos. Eu sou da primeira igreja presbiteriana daqui, de Central, não é isso? Eu e o irmão Thales ali, nós somos, desde o começo da minha fé, a gente sempre esteve junto. E eu sou aluno ali do IBN, o Instituto Bíblico do Norte. Não sei se algum dos irmãos deve conhecer, fica ali na cidade de Garanhuns. E graças a Deus nós somos do segundo ano, estamos nos formando esse ano, com a graça de Deus. Eu estou aqui com a minha esposa, Francine Matias, ela está ali atrás, né? Ela também estuda lá no IBN e está sendo uma bênção, graças a Deus. Eu convido a amada igreja a abrir no livro de Mateus, o Evangelho, Mateus capítulo 4. Todos encontraram? Está escrito assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando-me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse culto, pois já tivemos, Senhor, a nossa escola bíblica dominical, já, Senhor, escutamos hino, lemos a Tua palavra, Senhor, e agora, Senhor, nós estamos no momento do sermão, a exposição da Tua palavra. Ó Senhor, fala ao nosso coração. Ajuda, Senhor, o pregador, para que ele consiga transmitir, Senhor, a palavra e que ela fale profundamente aquilo o que está escrito, Senhor. Manda, Senhor, o Teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Amados irmãos, falar sobre tentação é falar da nossa própria caminhada cristã. Desde o dia da nossa conversão até o último dia da nossa vida, nós lidamos com tentações. Elas não aparecem apenas nos momentos de fraqueza espiritual. Muitas vezes elas surgem exatamente depois de grandes experiências com Deus. Como sabemos, irmãos, nos primeiros capítulos do livro de Mateus, Jesus acabou de ser batizado, o céu se abriu. O Pai declarou publicamente: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. O Espírito Santo, irmãos, sobre ele desceu, e era um grande momento, solene, marcante. Logo em seguida, irmãos, Mateus diz que Jesus foi levado ao deserto, e por lá, irmãos, ele jejuou durante 40 dias, e nesse tempo ele foi tentado pelo diabo. Isso, irmãos, já nos dá uma lição profunda. Uma vida, irmãos, cheia do Espírito Santo não é uma vida sem tentações, mas uma vida capacitada para enfrentá-las. A tentação, irmãos, ela não é um sinal de abandono divino,
Muitas vezes é onde a obediência é provada e a fé é fortalecida. Descansar, irmãos, no Senhor não é o convite para fugir da luta, mas um chamado para lutar de maneira correta. A Bíblia, irmãos, nunca prometeu ausência de combate, mas garantiu a presença de Deus no meio de cada batalha. Mateus, irmãos, no capítulo 4, mostra que Jesus entrou no deserto como o segundo Adão, pois o primeiro caiu em um jardim cheio de comida, cheio de fatura, cheio de vida. E Cristo, irmãos, ele vence em um deserto vazio, sem nada, sem comida, um lugar sem esperança. Lá no deserto, irmãos, onde Israel murmurou quando eu estava na peregrinação, Cristo estava confiando, fazendo a total vontade do Pai. O povo, irmãos, onde falhou, Cristo permaneceu fiel. Diante, irmãos, dessas verdades, iremos tratar com o tema a vitória sobre a tentação. Repito, a vitória sobre a tentação. Lembrando, irmãos, que a vitória sobre a tentação, ela não vem da força humana, mas da dependência total em Jesus Cristo, da submissão ao Espírito Santo e da confiança total ao Pai. O primeiro ponto, irmãos, que irei tratar com os irmãos hoje é a tentação na necessidade física. Vamos olhar, irmãos, para o texto e vejamos como diz o versículo 1 ao 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus amados, o texto diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Em seguida, Mateus afirma algo simples e profundamente humano: Jesus teve fome. Isso, meus irmãos, é extremamente importante, porque Jesus sente fome. Jesus sente o limite do corpo. Jesus sente, irmãos, uma fraqueza física. Ele, irmãos, não venceu a tentação como alguém distante da nossa realidade. Não. Mas, irmãos, ele venceu como um verdadeiro homem dependente do Pai. Exatamente, irmãos, nesse momento que o diabo se aproxima. Ele não chega com algo absurdo ou escandaloso. Ele chega, irmãos, com algo aparentemente lógico, razoável, necessário. Ele fala: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Observe, irmãos, que Satanás começa questionando aquilo que Deus já havia afirmado no batismo. Pois ali o Pai disse: tu és meu filho. Agora o diabo diz: se és filho. Essa, irmãos, é uma estratégia muito antiga usada pelo diabo, pois ele usou essa mesma estratégia ali no Éden. A serpente questionou a ordem de Deus: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? O ataque, irmãos, não é o poder de Jesus, mas a sua confiança total no Pai. A tentação, irmãos, aqui não é sobre comer pão. O problema, irmãos, aqui não é o pão. O problema é agir de forma independente da vontade de Deus. Usar, irmãos, o meio errado para suprir uma necessidade legítima. É usar, irmãos, o meio que Deus não permitiu. É resolver, irmãos, com pressa aquilo que Deus quer tratar com dependência. Israel, irmão, caiu exatamente nesse mesmo contexto, pois ele murmurou por comida, duvidou do cuidado de Deus, desejou voltar para o Egito. Esaú caiu também nesse mesmo ponto, trocando a primogenitura por um prato de comida. Adão também caiu nesse mesmo ponto, desejando o fruto no tempo errado. Meus amados, a necessidade física se torna tentação quando ela governa nossas decisões acima da obediência a Deus.
Jesus, irmãos, ele estava ali faminto, pois estava no deserto sem comer há 40 dias. Não era fácil o que ele estava passando. Era natural que depois de um longo jejum sentisse fome. Veja no versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás, irmãos, sendo enganador e maligno, aproveitou a necessidade física de Jesus e o tentou, persuadindo a vontade, persuadindo, irmãos, a transformar pedras em pães para saciar a sua fome. Jesus, irmãos, responde citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, um texto, irmãos, que relembra o deserto de Israel. Ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, irmãos, está afirmando que a vida não é sustentada apenas por recursos visíveis, mas pela palavra invisível de Deus. Ele está dizendo: a minha sobrevivência não depende de pão, mas sim de toda dependência no Pai. Aqui, meus amados, aprendendo algo muito fundamental. Deus nunca nos chama para pecar, nem mesmo em tempos de necessidade. A fidelidade, irmãos, ela não pode ser sacrificada no altar da urgência. A obediência, irmãos, vale mais do que um alívio imediato. Vivemos, irmãos, em uma geração imediatista. As pessoas do mundo perguntam: será que isso funciona? Vou procurar ali no Google para ver se isso aqui vai resolver a minha causa, ou se não, ver um vídeo ali no YouTube. Mas os crentes perguntam: será que isso é da vontade de Deus? Será que isso é fiel às Escrituras Sagradas? Será que isso é fiel à palavra de Deus? Quando estamos, irmãos, em necessidade, nós somos tentados a agir como se Deus não estivesse governando todas as coisas da nossa vida. Mas a doutrina, irmãos, da providência nos ensina que nada falta fora do controle de Deus. Nada, irmãos, escapa da mão de Deus. Nada, irmãos, atrasa fora do plano de Deus. Jesus, irmãos, ele não transformou a pedra em pão porque ele confiava na providência total do Pai. Quando você, meu amado e minha amada irmã, tenta resolver sua vida fora da palavra de Deus, você está dizendo na prática que a providência de Deus ela não é suficiente. Mas o que é que o crente faz? O crente descansa no Senhor. Se Deus decretou, Deus proverá. Quantos hoje, irmãos, estão aqui sendo tentados diariamente? Pois quando o dinheiro aperta, quando o corpo clama, quando a pressão aumenta, somos tentados a mentir para sobreviver. Somos tentados a enganar para manter uma estabilidade que não existe. Negociar princípios para aliviar uma dor imediata. Mas Deus, irmãos, nunca nos chama a desobedecer. Não é pecado, meus amados, sofremos necessidades, termos necessidades. Pecado é tentar resolver a necessidade de um jeito errado, de um jeito que a palavra de Deus não ensina. Você pode, irmãos, estar passando uma necessidade financeira, mas isso não te autoriza a mentir, não te autoriza a passar um cheque sem fundo, não te autoriza a passar um cartão e não pagar mais. Não te autoriza a pedir um dinheiro emprestado e não pagar mais. Você pode, irmãos, estar carente emocionalmente. Mas, irmãos, isso não te autoriza a entrar em um relacionamento que não é da vontade de Deus. Você pode estar, irmãos, cansado do processo. Mas isso, irmãos, não te autoriza a criar atalhos. Fome, irmãos, ela não é autorização para desobedecer.
E aqui, irmãos, está algo que precisa ser dito. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Jesus podia, irmãos, transformar aquela pedra em pão. Seria muito fácil para o Criador dos céus e da terra. Mas ele escolheu confiar no Pai. Depender do Pai. Talvez, irmãos, você hoje deve ter entrado aqui com uma fome de resposta, uma fome de reconhecimento, uma fome de provisão. Mas Deus está trabalhando, irmãos. Você tem que descansar no Todo-Poderoso. Entregar a sua vida nas mãos dele. O deserto, irmãos, revela se confiamos mais no pão ou na palavra do Senhor. Lembrando, os amados irmãos, que estamos trabalhando com o seguinte tema: a vitória sobre a tentação. Se no primeiro ponto, irmãos, vimos que o diabo tentou Jesus na necessidade física, agora ele tentará Jesus na necessidade emocional. Vejamos no versículo 5 ao 7. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, meus irmãos, ele falha na tentação física. Jesus, ele não negocia princípios por pão. Então Satanás, no mesmo momento, ele muda a estratégia. Agora ele leva Jesus ao pináculo do templo. Naquele momento o cenário muda, irmãos, completamente, pois não é mais o deserto, é um lugar alto, visível, religioso. Aqui, irmãos, o inimigo trabalha a necessidade emocional, aceitação, validação, segurança. O diabo diz: atira-te abaixo. É como se ele dissesse: prove que Deus se importa com você. Mostre que você é especial. Fosse Deus agir a seu favor. Satanás também citou um texto bíblico: aos teus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem. A fim, meus amados, de convencer Jesus a provar sua verdade. Isso, irmãos, nos ensina algo muito sério. Nem toda Bíblia citada é Bíblia bem interpretada. O diabo, irmãos, ele conhece a Escritura Sagrada, mas ele não se submete a ela. Ele usa o texto, irmãos, fora de contexto para alimentar uma presunção. Essa tentação, irmãos, ela não é fé, ela é um orgulho espiritual. É exigir que Deus prove algo que já foi prometido. Israel fez isso em Massá, exigindo sinais mesmo depois de tantos livramentos. Eles queriam segurança emocional sem confiança verdadeira. Jesus responde, irmãos, Satanás no mesmo momento, com Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está dizendo: eu confio no Pai sem precisar testá-lo. Eu descanso na palavra sem colocar nenhum espetáculo. Jesus, irmãos, mostrou que não iria tentar a Deus pelos seus termos para respostas às faltas instigações do maligno. Como da primeira vez, o diabo questionou a certeza da filiação divina de Jesus. Se és filho de Deus. Além, irmãos, do diabo ser acusador, ele também atua como enganador dos filhos de Deus, tentando minar a confiança e a identidade. Mas Jesus, irmãos, nunca perdeu a sua fidelidade, nem duvidou da sua divindade, pois ele é o Messias, o Filho amado do Altíssimo, assim como ele ouviu no seu batismo. Vivemos, irmãos, em uma geração profundamente emocional. Muitos querem sentir
para obedecer, ver para crer, experimentar, irmãos, para confiar. Mas, irmãos, fé verdadeira, ela não é governada por emoções, mas sim pela palavra de Deus. Fé verdadeira, irmãos, permanece mesmo quando Deus parece silencioso, mesmo quando Deus parece não nos ouvir. Jesus, irmãos, se recusa a transformar a fé em um espetáculo, pois ele não precisa de aprovação da multidão, ele já tem a aprovação total do Pai. Isso, meus amados, é libertador. Quando sabemos que somos em Deus, não precisamos provar nada para ninguém. Aqui, amados, estamos vendo a Escritura interpretando a Escritura. Não é a experiência, irmãos, que governa a palavra de Deus, é a palavra que governa a experiência. A tentação emocional, irmão, muitas vezes ela vem revestida de espiritualidade. Deus falou comigo, eu senti uma grande coisa no meu coração, eu senti uma paz muito grande, veja como eu estou completamente arrepiado. Mas a pergunta é, meu irmão, isso está de acordo com a Escritura Sagrada? Jesus, irmãos, ele não debate com sentimentos, ele responde com palavras objetivas. Nossa segurança, irmãos, não está no que sentimos, mas no que Deus revelou que já está escrito na sua palavra. Nossa identidade, irmãos, não está em emoções variáveis, mas na eleição eterna e na adoção graciosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. No batismo, irmãos, o Pai declarou: esse é meu filho. No deserto, irmãos, o diabo faz o quê? Ele questiona. Mas observe, irmãos, Jesus, ele não busca uma nova confirmação. Ele, irmãos, ele descansa na palavra já dita. O crente, irmãos, ele não vive buscando novas revelações. Ele descansa, irmãos, na revelação suficiente, que é a palavra do Senhor. Talvez, irmãos, alguém aqui que está no nosso meio, já ouviu no seu coração: será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou salvo? Será que vale a pena continuar fiel, mesmo diante de tantas provações, de tanta angústia? Meus amados, isso é uma tentação emocional. Sabe por quê, meu irmão? Porque a necessidade de provar algo é uma necessidade de validação. O diabo, irmãos, queria que Jesus se jogasse do templo para provar quem ele era. Mas, irmãos, quem sabe quem é em Deus não precisa fazer espetáculo para provar nada. Você, irmãos, não precisa provar que é uma pessoa espiritual. Você não precisa provar que é mais ungido do que o seu irmão que está do seu lado. Você não precisa provar nada para homens. Não tente Deus por insegurança emocional. Não tome decisões, irmãos, arriscadas apenas para sentir algo diferente. Não viva, irmãos, uma fé baseada em emoções, mas confie totalmente na palavra do Senhor. Meu irmão, descansar no Senhor também é um ato de fé. Confiar, irmãos, sem ver, glorifica a Deus. A fé madura, irmãos, ela aprende a esperar. Devemos confiar, irmãos, totalmente no Senhor Jesus. Entregar nossa vida, nossas preocupações, nossos dramas nas mãos do Senhor. Pois, meu irmão, o diabo, depois de tentar Jesus na necessidade emocional, agora ele irá tentar Jesus na necessidade psicológica. Veja no versículo 8 ao 11. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Agora, meus irmãos, o Satanás leva Jesus a um monte muito alto. Mostra todos os reinos do mundo, a sua glória, as suas riquezas. E o que foi que ele ofereceu a ele? Poder, glória terrena em troca de adoração. O inimigo, irmãos, almeja nos afastar de Deus e receber a glória devida. Mas essa glória é somente ao Senhor soberano Criador. A terceira, irmãos, tentação apresentada a Jesus era um caminho que o afastaria de Deus e do seu propósito como Salvador. Aqui, irmãos, ele ataca a necessidade psicológica. Ele ataca o poder, o controle, o domínio, o sucesso, o reconhecimento. Ele oferece tudo, mas exige uma coisa: adoração. Isso, irmãos, é a essência de toda tentação. Substituir Deus por algo que promete controle. É a mesma tentação do Éden. Serás como Deus. Satanás oferece um atalho: glória sem cruz, reino sem sofrimento, coroa sem obediência. Mas existe, irmãos, coroa sem cruz? Não, não existe. Não existe glória verdadeira fora da vontade de Deus. Mas Jesus, irmãos, imediatamente ele rejeita a proposta e ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa, irmãos, última tentação apelou para o desejo de posses, para a idolatria, para a impaciência de Jesus. Jesus Cristo, irmãos, conhecia o plano perfeito de Deus. Ele estava tudo alinhado com o que o Pai disse, diferentemente de Adão e Eva. Jesus não deu ouvidos à serpente enganadora, mas permaneceu confiante na palavra de Deus e obediência total ao Pai. Aqui, amados, Cristo escolhe o caminho da cruz. Ele rejeita qualquer glória que não venha das mãos do Pai. Ele prefere obedecer do que vencer muito rápido. Ele prefere sofrer a atrair o Pai. Ele prefere esperar, irmãos, a se prostrar. Em Filipenses, irmãos, capítulo 2, nos ensina que Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, irmãos, Deus o exaltou de sobremaneira. A exaltação, ela vem depois da obediência, nunca antes. Aqui, irmãos, está o centro dessa questão. Quem recebe a glória? Satanás, ele pede adoração. Ele quer desviar a glória. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Glória somente a Deus. Cristo, irmãos, ele não veio buscar atalho, ele veio para cumprir o pacto da redação estabelecida na eternidade. Toda vez, meus amados, que escolhemos atalhos para alcançar a bênção, estamos buscando glória para nós mesmos. Mas o crente, irmãos, entende que nossa vida não é sobre uma realização pessoal, é sobre a glória de Deus. Não vivamos, irmãos, para um conforto nessa vida. Vivamos, irmãos, pensando na eternidade. Vivamos pensando na fidelidade ao Senhor. Não vivemos, irmãos, para um sucesso visível. Vivemos para a obediência invisível ao Senhor. Cuidado, amados, com atalhos. Cuidado com propostas que veremos uma coisa rápida demais. Tenhamos cuidado
Cuidados, irmãos, com o sucesso que exige concessões espirituais. Nem tudo, irmãos, que acelera, ela vem de Deus. Nem tudo que brilha glorifica a Deus. É melhor, irmãos, perder obedecendo do que vencer desobedecendo. Mas o que aprendemos com a tentação de Jesus no deserto? Primeiro, nós aprendemos termos uma total dependência em Deus. Jesus, irmãos, rejeitou transformar pedras em pão, ensinando que a vida não sustenta apenas por necessidades físicas, mas por total dependência em Deus, total dependência na palavra de Deus. Aprendemos também que confiar em Deus sem testar a sua fidelidade. Ao recusar lançar-se do templo, Jesus mostrou que não devemos manipular a Deus, nem duvidar daquilo que Ele disse ao nosso respeito. Aprendemos também que a adoração ela é exclusiva a Deus. Jesus rejeitou todos os reinos da terra e assim reafirmou que apenas a Deus pertence toda adoração. Ele determina, irmãos, o nosso propósito, mesmo que sejam caminhos de poder e glória terrenos. Por isso, irmãos, não devemos idolatrar a prosperidade material. Nós devemos sim crer totalmente em Deus, na dependência de Deus. Conclusão, meus irmãos, Jesus, ele não usou milagres nem força sobrenatural para resistir à tentação do diabo. Ele simplesmente usou a palavra de Deus. E o que aconteceu? Venceu. A palavra de Deus, irmãos, ela é o alimento que nos deixa mais fortes para resistir todas investidas do maligno. Quando, meus amados, estamos afastados de Deus e dos seus mandamentos, nós somos o quê? Presas fáceis na mão do inimigo. Quando deixamos de estarmos lendo a palavra de Deus em nossas casas, quando deixamos de nos unir com nossa família, esposa, filhos, para orarmos, lermos a palavra de Deus, cantarmos hinos, nós somos presas fáceis na mão do diabo. Amados, nesse texto vimos que Satanás também conhece a palavra. Ele próprio usou um trecho da palavra do Senhor para convencer Jesus a pecar. Amados, tenhamos muito cuidado. Nós vemos aqui muitas igrejas usando a palavra de Deus de modo distorcido para enganar os seus fiéis. Tenhamos cuidado. Lemos a palavra de Deus, aprendamos a palavra de Deus, para que quando o diabo aparecer, irmãos, nós podemos mostrar para ele a verdade, que é a palavra do Senhor. Ele próprio, irmãos, quando tentou ali usar um texto bíblico para mexer com a mente de Jesus, o Todo-Poderoso, conhecedor da palavra. Devemos, irmãos, conhecer a palavra, meditar nela todos os dias da nossa vida. Contudo, irmãos, apesar de saber, o diabo rejeita e desobedece a palavra do Senhor desde o princípio. Uma das estratégias dele, irmãos, é distorcer, falsificar a palavra de Deus e confundir e enganar os fracos. Sejamos fortes, meus irmãos. Leamos a palavra do Senhor. Não deixamos, irmãos, ela ali aberta em cima de uma mesa. Às vezes, como a gente vê muitas vezes, entramos na casa de algumas pessoas, está ali no Salmo 91. Como que aquilo ali seja um amuleto. Não, irmãos. Vamos meditar nela de dia e de noite. E assim também, irmãos, as Escrituras Sagradas, porém, são a verdade e a vida de Deus para todo cristão. Ela foi manifesta em Cristo, que é o Verbo feito em carne, que traduziu, irmãos, na prática a palavra de Deus aos nossos
corações. Por isso, irmãos, precisamos amar a palavra de Deus, examinando, estudando, meditando e praticando ela, para não pecar contra ela. A Bíblia, irmãos, também nos orienta a vigiar e orar, pois Satanás está sempre em busca de quem possa enganar e tragar. O texto, irmãos, termina dizendo que o diabo se retirou e os anjos serviram a Jesus. Isso nos mostra, irmãos, que a tentação, ela tem limite final. Deus nunca, irmãos, ele abandona os seus. A obediência, irmãos, sempre ela é honrada. Jesus venceu como nosso representante, onde Adão caiu. Cristo venceu. Onde Israel falhou, Cristo permaneceu fiel. Sozinho, irmãos, jamais conseguimos, irmãos, vencer qualquer tentação. Mas em Cristo, irmãos, nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos vitória. Hebreus diz, irmãos, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, para poder socorrer os que estão sendo tentados. Devemos, irmãos, olhar a nossa tentação e olharmos para Cristo, porque ele venceu e nós podemos vencer também. Quando a tentação vier, irmãos, não confie em nós mesmos, não confie na sua pouca força. Confie no Senhor Todo-Poderoso, aquele que venceu a tentação contra o diabo. Submeta-se, irmãos, ao Espírito Santo. Jamais sozinho, jamais. Confie no Senhor, pois em Cristo nós somos mais que vencedores. Que essa palavra, irmão, seja um canal de bênção em vossas vidas, em nome de Jesus. Convido a igreja a dobrar as vossas frontes para conversarmos com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Ó Senhor, nos darmos essa força de confiarmos na tua palavra, Senhor, pois quando vier a tentação, nós possamos lutar contra ela. Sempre, Senhor, dependendo de ti. Sempre, Senhor, colocando tu, Senhor, em primeiro lugar. Ó Senhor, nos ajuda a vencermos pecados. Nos ajuda, Senhor, a vencer problemas psicológicos, Senhor, tentações, a quais, Senhor, que às vezes colocamos ela ali debaixo do tapete, mas que todo dia aflige a nossa alma. Nos ajuda a vencer, Senhor, pois tu és grande e poderoso. Pois, Senhor, tu venceste o diabo e nós também venceremos, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por teu amor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, não só no dia a dia, como nós falamos sempre, mas é da nossa alma, com palavras como essas. Deus tem levantado irmãos para pregar, para trazer à luz aquilo que está escrito na palavra. Como bem disse nosso irmão Jason. Nós não devemos andar atrás de revelação nenhuma. Tudo é revelado. A gente sempre está em oração, pedindo a Deus que abra a nossa mente para estarmos sempre ao ler a sua palavra, o Espírito esteja abrindo nosso entendimento para que possamos crescer no conhecimento, crescer na nossa fé, crescer na nossa caminhada, que não é fácil. A pregação foi baseada em cima das tentações. Ora,
o próprio Cristo, foi tentado, imagine nós. Nós temos que estar atentos sempre para estarmos sempre aos pés de Deus, para que Deus nos ajude a vencer as tentações, que são muitas. Cada um que sabe da sua. Irmãos, terça-feira teremos culto de oração, doutrina. Mesmo aqueles irmãos que não vêm, saibam que nós estamos orando por vocês. Aqueles que vêm se dedicado a orar por esta igreja. Não só por esta igreja, mas por toda igreja de Deus. Aqui em Caruaru, não só em Caruaru, mas como no Brasil e no mundo. Nós temos orado todas as terças-feiras e orado pelos irmãos. Sabemos que muitos trabalham, têm seus afazeres e durante a semana é difícil estar aqui, mas aqueles que podem estar, têm orado. Quero agradecer ao nosso irmão Geiso, que Deus continue lhe abençoando, a você e sua esposa, e toda a sua família. E aos demais irmãos que estiveram aqui conosco, celebrando este momento a Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E para encerrar, quero ler a bênção que está lá em Efésios 6, capítulo 23. E cantaremos a bênção com a nossa irmã querida depois. Diz assim: paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que a graça seja com todos a quem ama sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.